Refrito Cast, o seu podcast sobre a palavra de Deus. Como de costume, já vou pedindo que você dê o like, se inscreva no canal, assine o sininho das notificações e compartilhe o link dessa live para que mais pessoas possam alcançar essa palavra. Não é mesmo, Ângelo? Com certeza. Boa noite, pessoal. Aqui é Ângelo que vos fala. E a gente está aqui nesse encontro, nesse podcast tão abençoado, aguardado de toda semana. E a gente está com um convidado muito especial, ele, Ed Carlos. Para alguns, tio Ed, né? Ele que já foi por mais de 8 anos professor dos adolescentes, ancião de igreja, líder da igreja. Sim. Líder dos provadores, e ele está aqui para falar para a gente um pouco sobre uma crença muito interessante. Mas antes de falar da crença propriamente dito, eu gostaria de convidar Ed Carlos a fazer uma oração para a gente. Pode ser? Ok. Tudo bem, galera? Então vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus. Santíssimo, eterno e majestoso Senhor, nosso Deus, Criador e Redentor de toda alma vivente, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos em Teu nome. Te pedimos que Teu Santo Espírito possa estar entre nós, possa nos dar o discernimento a respeito de assuntos que trataremos a respeito da criação, e que o Senhor possa também abençoar todos aqueles que assistiram esse podcast em algum momento. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. A crença é a criação, a sexta do livro que a gente está tendo como base, o Nisto Cremos. Tem um versículo que eu gostaria de começar lendo da nossa Bíblia para introduzir esse tema. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro versículo da Bíblia Sagrada, onde começa toda a gênese da vida humana, onde a gente vai conseguir identificar aqui a origem de tudo, né? E eu quero passar a palavra aqui para Rodrigo e fazer as primeiras perguntas. Sim, Ed. Como ele leu, e no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Como você vê esse versículo, né? Essa parte que introduz aí? Por que você acha que Deus criou a terra? Qual será que foi o sentimento? Lógico que a gente não consegue medir isso, a gente consegue saber, exatamente, mas como você imagina, né? Por que Deus criou a terra? Bem, pessoal, como nós bem já sabemos, nós somos seres racionais. Nós temos a capacidade de pensar. E um fato muito interessante é que o ser humano tenta sempre responder 3 perguntas. Se ele responder essas 3 perguntas, ele consegue entender o sentido da sua própria existência. Ou seja, quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. A gente sabe muito bem que, além do relato da criação, onde diz que Deus criou todas as coisas, como foi relatado aqui no primeiro versículo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, aqui está identificando através da palavra de Deus que um dia houve um ato da criação, partiu de um determinado momento do tempo, houve a criação. Mas também a gente tem uma vertente de que as pessoas acreditam em que as coisas passaram a existir através de um Big Bang. Houve-se, em determinado momento, houve uma explosão que gerou uma expansão, criou-se o universo, e de lá as coisas começaram a acontecer, depois veio o planeta Terra e os seres humanos apareceram de forma aleatória. Então, a questão da criação, a gente consegue entender e observar que Deus, através de Moisés, né, no relato dos primeiros 5 livros da Bíblia, a gente sabe que Moisés foi o escritor. Então, aqui é relatado a origem de tudo, através desses versículos. Então, a gente começa a entender e começar a responder a pergunta, né? De onde eu vim? Então, o primeiro relato do primeiro versículo começa a responder essa pergunta, né? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a partir da palavra de Deus, a partir do momento que Deus decidiu criar, Ele usou uma matéria já pré-existente para... E continuando ali um pouquinho mais abaixo, a gente vai ver que fala que a terra era sem forma e vazia.
Como a gente consegue entender isso? Que, tipo assim, no primeiro fala que criou Deus os céus e a terra, e depois dá a entender que a terra já existia, né? Como que você vê essa questão assim? Hoje, os criacionistas, né, ou aquelas pessoas que já seguem essa linha do criacionismo, eles já conseguem associar uma possibilidade de já existir o universo antes de que o ser humano fosse criado, ou seja, as rochas, as matérias que existem aqui na Terra, possivelmente foi criado em um determinado momento fora do período de 7 dias da criação de Deus. Então, o relato diz bilhões e bilhões de anos. Hoje em dia, se for olhar pelo relato da criação, pode sim entrar no contexto de entendimento bíblico. Quanto tempo já existia o planeta Terra? A gente não sabe, pode ter sido bilhões de anos. Agora, o fato é de que a criação e o tempo a partir de que os seres humanos foram criados, a partir do início do versículo aqui, dos seres humanos, já é uma coisa mais diferente. Né? Você tocou um assunto interessante aí. Falou que Deus criou a Terra em 7 dias e tudo que nela há. Como entender e diferenciar da teoria da evolução, não é? Que os 7 dias, eles são literais, dias seguintes e literais. A gente sabe que na teoria da evolução afirma que a partir do Big Bang, milhares e milhares de anos demorou para chegar até onde a gente está aqui. Eu não sei exatamente quantos milhares de anos eles estimam. Mas a gente entende que a criação ela foi um período literal, 7 dias literais. Como entender essa literalidade do Gênesis? Através da própria palavra dia, do original hebraico, que é Yom. Quando essa palavra dia aparece no relato de todos os dias da criação, ela é precedida por um numeral. Primeiro dia, segundo dia. Então, toda vez que aparece isso no relato, de acordo com o original, indica um período de tempo de 24 horas literais, e não em milhares ou milhões de anos. Então, a palavra dia aqui, de acordo com o original, Yom, dá ênfase de que realmente o relato foi de 24 horas, um período de 24 horas literais. E isso é fundamental para a gente, assim, como é que a gente observa? Qual o perigo de não entender a semana da criação com dias literais? Qual o perigo? A gente pode observar como a gente segue hoje em dia o nosso estilo de vida. Não é baseado em 7 dias de 24 horas. E mais, se pesquisarem em casa, eu queria até que o pessoal pesquisasse. Vocês pesquisem sobre o que significa o ciclo circaseptano. E aí vocês vão observar que o nosso próprio organismo, a nossa essência, o nosso modo de ser, ele é regido por um período de 7 dias. E depois que se encerra esse período, esse ciclo de 7 dias, é reiniciado. Ou seja, dá indícios que realmente confirmam de que a própria criação de Deus foi um ciclo criado de 7 dias, ou seja, o chamado design inteligente, que é aquele design perfeito que criou todas as coisas com um propósito definido para cada coisa. Então bate o ciclo circadiano que nós temos, cada ser humano, com o período da criação de 7 dias literais. Ed, e como a gente pode identificar a Trindade na criação? Como a gente, e especificamente a figura de Jesus Cristo na criação do universo? Basicamente no primeiro versículo a gente lê aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se a gente continuar no versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. De uma forma superficial, a gente não vai conseguir enxergar a Trindade aqui. E a pessoa pode até dizer, como é que você também comprova que a Trindade estava lá se a gente não participava? O princípio fundamental da Bíblia é crer por meio da fé. Ou seja, nós não precisamos estar lá para comprovar que realmente a Trindade estava lá, mas precisa acreditar na própria palavra de Deus. Quando fala assim que Deus, ele disse no versículo 4 aqui, no versículo 3, disse Deus, haja luz, é claro que Deus usou, através da sua fala, uma ação. E a gente sabe que o verbo é uma ação.
seja, Deus precisou, ele falou para que as coisas existissem. Se a gente for lá para o livro de João, a gente já vê a descrição dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a gente sabe que esse Verbo que se tornou carne e habitou entre nós é Jesus Cristo. Então a gente já vê a participação de Jesus Cristo como a parte ativa da criação, ou seja, Jesus ele participou de toda a obra de criação da terra e tudo que contém nela, inclusive os seres humanos. Então é muito importante saber que Jesus ele participou da criação, e eu acredito que tem muitas pessoas talvez que não saibam disso, que Jesus ele teve como função também, ele teve uma função especial na criação, que foi a parte ativa. E ele demonstrou isso também quando ele esteve aqui na terra. Se a gente observar os relatos, quando Jesus ele curava, ele dizia: eu quero, fique limpo, eu quero, fique curado. A mesma palavra criadora, a mesma ação criadora que ele utilizou lá no início, ele utilizou para pregar os milagres. Então ele nos dá um vislumbre do que ele fez lá na criação, no início. Ele nos dá aqui na terra quando ele passou por aqui. Ok? Ok. Interessante, né? Não sei se ficou bem claro aí, né? Porque a Bíblia ela é bem profunda, né? O que a gente está fazendo aqui é dar apenas um início para que crie curiosidade nas pessoas de que é importantíssimo estudar a palavra de Deus. Tem algo interessante também que é curioso. A gente observa no versículo 3 do Gênesis 1. Disse Deus: haja luz e houve luz. Mas a gente vai observar também no versículo 14. E disse também Deus: haja luzeiros nos firmamentos dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para os luzeiros no firmamento dos céus e para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e colocaram no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Bem, fiz questão de ler todo, porque a gente observa aqui, em um, a luz, haja luz, e houve luz. E foi assim o primeiro dia, correto? Mas no quarto dia, Deus criou também o sol, a lua e as estrelas para a noite, e o sol para o dia, separando e identificando cada turno, vamos dizer assim. Agora, que luz era essa no primeiro dia? Eu, inicialmente, imaginava que era o sol, né? Sim. Ilumina, mas não é. Quando a gente observa aqui, que luz é essa? Como que o senhor entende sobre essa luz? Aí a gente poderia fazer uma nova pergunta. O que é escuridão? Escuridão é ausência de luz. Quando fala que criou Deus no princípio os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. O que a gente pode pensar? Realmente, o sol foi criado no quarto dia. Mas para a gente ter um vislumbre do que era essa luz, quando ele fez separação de luz e trevas, e a gente entende que Deus decidiu iniciar o processo de criação logo, separando as trevas da luz, a gente pode começar a entender que é como Deus estando presente. Porque no Apocalipse é dito que no novo céus e a nova terra não precisará de sol, porque o próprio Deus iluminará toda a terra. Amém. Então a gente pode entender que realmente essa luz, essa treva do início da criação, qual era a luz que irradiava sobre a face do abismo? Era a glória e a majestade de Deus. Quando Jesus ele teve um contato no monte com Moisés e Elias, é relatado que os discípulos tiveram uma certa dificuldade de contemplar a face dele, porque ele estava numa visão glorificada, ou seja, ele estava resplandecente, brilhando. Então, não necessariamente se contradiz as Escrituras, dizendo como é que Deus tinha já luz, sendo que o sol foi criado no quarto dia.
Quando é relatada aí a questão do Sol e as estrelas, é apenas para designar, é bem claro, se você seguir o relato, para designar as estações, deixar determinado os tempos pré-estabelecidos, que depois de semanas a gente sabe que tem um ciclo semanal, mensal e anual. E a gente sabe muito bem que a questão das estrelas tem uma função de usar como parâmetro de orientação e tudo. Então, era necessário realmente que fosse criado essas coisas para dar um sentido de tudo. Mas o fato da própria luz, eu entendo e eu prefiro acreditar que era a glória de Deus que iluminava a Terra no início da criação. Tio Ed, e em relação à criação do homem e da mulher? Porque assim, às vezes lá fora, eu já ouvi muito falar isso, né, que tipo assim, as pessoas têm a imagem de Deus, que ele colocou a gente aqui e usa a gente como se fosse marionete, né? Para brincar com a gente ali e tal, né? Que ele pode todas as coisas, aí ele soltou a gente ali, né? Sim. E é uma brincadeira para ele. Mas o porquê dele ter criado o ser humano? Qual foi a lógica? Eu acredito que Deus é um ser relacionável e demonstrou isso na criação. Quando ele criou primeiramente Adão, ele fez com que Adão desse nome a todos os animais, e todos os animais passavam diante de Adão os pares. Ele notou, passava o pato e a pata, o cavalo e a égua. Isso, ao final dele ter colocado o nome de todos, ele percebeu que não tinha uma parceira semelhante a ele. Ele sentiu a necessidade de ter alguém semelhante a ele para que ele pudesse se relacionar. Então, o fato de Deus ter criado o homem e a mulher para que ele pudesse também desfrutar do relacionamento, assim como ele tem o relacionamento com o Filho, com o Espírito Santo e os seres celestiais no terceiro céu onde ele habita. Porque é curioso também de pensar, né? A gente foca muito na criação aqui, mas a Bíblia deixa bem claro, Deus fez o design inteligente, ele deixa bem claro de que temos o nosso planeta aqui, que é o primeiro céu, a nossa atmosfera, tem o segundo céu, que é o espaço, o universo, mas fora desse universo tem o terceiro céu, onde ele habita, os seus seres. Deus é um ser relacionável. A essência de Deus é amor, e o amor precisa se relacionar. Então, quando ele deu a oportunidade de Adão e Eva, eles existirem e de forma com livre-arbítrio exercer a sua existência através do relacionamento, é um dom supremo que o ser humano recebe de Deus, né? O de viver. Então, ele nos criou com um propósito, contrário à teoria da evolução, que é de que tudo é criado de forma aleatória e sem sentido. Então, a gente precisa, para a gente entender e dar sentido às três perguntas que eu falei no início, né? De quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o relato da criação e entender o propósito de quem nos criou, por que nós vivemos, como nós existimos, é fundamental para que a gente consiga desenvolver esse dom que Deus nos deu através da vida, né? Então é importantíssimo, quando ele criou Adão, entender e sentir tudo aquilo que ele recebeu logo após o sopro de Cristo, né? A parte ativa da criação soprou nas suas narinas o fôlego de vida, ele transmitiu todo o caráter, toda a essência de Deus para o ser humano, que os tornou seres relacionados, um ser de amor. Ou seja, Deus, ele não só nos permitiu amar a Ele, mas Ele também, através disso, Ele nos deu a oportunidade de ser amado por Ele também. Deus ama e quer que nós amemos também. Isso é uma coisa boa. É por isso que eu entendo que quando Ele terminava a criação, sempre dizia, é bom. Mas quando Ele criou o ser humano, Ele disse, é muito bom. Então foi uma coisa excelente. E quando o mundo era um mundo perfeito, sem pecado, a vida era plena, se desfrutava de todas as características da vida pelo qual o ser humano foi criado, era vivido de forma plena. Tudo tinha um propósito, tudo tinha um sentido, que foi obscurecido ou foi pervertido quando entrou o pecado. Talvez seja por isso, não, talvez não, com certeza é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de entender o propósito de por que elas existem. Ou talvez, Deus me criou, mas nos abandonou aqui, um ser significante, através de um mundo vasto, um universo vasto desse aí, Deus está lá, nós estamos aqui, jogados, porque não entenderam realmente por que estão vivos, ou por que eles existem ainda aqui na Terra. Então é fundamental responder essa pergunta. E Adão e Eva nos trouxe, no início do relato, nos trouxe a resposta do porquê que nós fomos criados por Deus.
para que nós possamos nos relacionar. E mais, o ser humano ele foi criado com o propósito de demonstrar e glorificar o nome de Cristo e o nome de Deus. Que Deus seja glorificado. Paulo diz isso em sua carta lá em Coríntios. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, aí eu acrescento, no período de sua existência, mas que isso seja feito para a honra e glória de Deus. Então, por que nós existimos? Porque nós precisamos glorificar a Deus. Por que glorificar a Deus? Porque foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos dotou de vida e condições para que a gente tivesse uma vida plena. Quando tem um relato lá dos 6 dias, observe que em Gênesis 1 dá um relato mais cronológico, por etapas. E se a gente observar bem uma visão de família e numa visão de que a pessoa tem quando ela quer constituir uma família, observe, quando nós queremos casar, o que a gente faz primeiro? Qual é a nossa intenção? Nós pensamos que quando nós vamos casar, nós precisamos estar trabalhando, nós precisamos ter um lar, uma casa, e que ela esteja totalmente preparada para que possa receber aquela família que vai entrar ali. Foi o que Deus fez na criação. Se a gente olhar o relato, ele começou fazendo os fundamentos, o teto, que é o firmamento, o céu, depois vê a base, vê a parte do piso, que foi o que a vegetação fez, depois foi fazendo as paredes, e logo após ele foi preenchendo a casa com tudo que era necessário para que existisse uma vida plena: água, comida, conforto e mais. Depois que terminou o relato da criação, eu não sei se vocês ainda vão entrar nessas questões, ele efetuou o próprio matrimônio, que é o casamento. Agora sim, vocês já têm casa para morar, vocês têm tudo para ter uma vida digna e vida plena. Agora sim, vocês podem entrar para casa que vocês já estão adquirindo e vão viver a vida de vocês. Fala pra gente, você já começou aí falando sobre o casamento. Há 2 grandes instituições que Deus criou no Éden, né? No princípio de tudo, no Gênesis, né? Nos 7 dias. Uma foi o matrimônio, né? O casamento, e a outra o sábado, correto? Explica pra gente um pouco assim, a criação deles dois, dessas 2 instituições nos 7 dias. É interessante de que Deus deixou para criar o ser humano por último. Depois que ele estabeleceu céu, iluminação, fonte de água, terra, vegetação, alimentação, tudo. Quando ele terminou todas essas coisas, aí ele criou o ser humano. Só que observe, todas as outras coisas ele fez por meio da haja luz, haja firmamento. Mas no relato da criação fala que ele moldou, criou da própria matéria existente no planeta, ele moldou o ser humano. E aí mostra assim, a importância que a gente tem diante de Deus, e o cuidado. Qual a importância que o ser humano tem diante de Deus? É só olhar o relato de como foi criado Adão. Foi moldado. A gente, é só parar para a gente pensar no artesão, moldando um vaso de barro. Com a sua mão, ele vai moldando, vai tirando a sua ideia da cabeça, ele vai tirando o objetivo pelo qual que ele quer que aquele vaso ele passe a existir, o formato, tudo com propósito. Assim ele fez com o ser humano. E o propósito e ainda diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Mostra como são seres tão relacionados, como é importante a gente ser um ser relacionado assim como Deus é. Imagine a Trindade participando, como a gente falou, Jesus a parte ativa, o Espírito Santo a parte modeladora, trabalhando ali na criação do ser humano. Adão formando braço, perna, e quando terminou, aí vem Jesus e coloca o fôlego de vida e passa a ser alma vivente, semelhante a Deus. Em que? Em caráter. Um ser plenamente dotado de amor, para ele amar e ser amado. Porque Deus criou para que pudesse amar a sua criação, mas é claro que o livre-arbítrio, naturalmente deveria haver o quê? A gratidão. Se Deus me ama, eu também tenho que amar Ele. Eu vou devolver o que Ele fez por mim em amor. Então, a gente vê não só a importância, mas o propósito. Por que a gente precisa dar crédito na criação? A gente não vê isso em lugar nenhum. No princípio do evolucionismo, a gente não vai ver isso. A gente não vai ver essas questões de por que eu preciso amar tal pessoa? Por que eu preciso gostar dela? Por que eu preciso, através do livre-arbítrio, poder me relacionar com ela? Eu não preciso me relacionar.
como tudo é aleatório, o princípio da evolução diz isso, né? Mas é interessante, o princípio da evolução. Tudo é aleatório, mas as coisas se desenvolvem de forma cronológica e perfeita. Não bate. Já no relato da criação tudo tem um propósito definido. Assim como diz, né? Se não me engano, Salomão. Há um propósito para todas as coisas feitas debaixo da terra. Então, é muito importante entender a importância que Deus deu quando Ele separou a questão dos seres humanos da criação. Ele criou de uma forma especial. Ele próprio participou ativamente, porque o ser humano precisa ser um reflexo do que ele é, do seu caráter e da sua essência. Ed, você já falou aí um pouco sobre o evolucionismo, né? Mas por que o evolucionismo não é uma teoria aceita, né? Como uma teoria de origem, né? Porque ela não é aceita. Você apresentou alguns pontos, mas quais outros pontos que você pode colocar aqui? O próprio princípio do Big Bang. Do nada pode existir alguma coisa? Não. Precisa haver alguma coisa antes. Teoria do evolucionismo com o Big Bang aí é a própria teoria do evolucionismo, de que o Rodrigo Silva ele deixa bem claro muito isso aí quando ele diz, exemplo, na teoria na questão do criacionismo, um cachorro foi criado só um tipo só de uma espécie só, um cachorro e a cadela. Daí dessa criação do cachorro e da cadela, formas subsequentes começaram a se desenvolver. Já na questão do evolucionismo, não. Exemplo, um réptil evoluiu para uma ave. Isso é contrário ao princípio da criação. E o próprio evolucionismo, apesar de ser novo, ele não é uma teoria antiga. É uma coisa nova. Apareceu através de Darwin, através do livro, né, Origem das Espécies e tal, observando lá na ilha. Mas hoje em dia já é perfeitamente derrubável essa teoria dele. Só que na questão da Bíblia, não só pela fé, mas pelo próprio relato, e como a própria natureza responde ao relato, confirmando ela, a natureza ela confirma o criacionismo e nega o evolucionismo. É só observar pela própria Gênese, como fala da natureza e os aspectos de vida existentes, já é uma forma de se refutar o próprio evolucionismo. Quando tem a questão do Big Bang, uma coisa aleatória, que milhares de anos, e que o ser humano depois vê a água e micro-organismos começaram a evoluir, não bate. É igual a questão do macaco. Se o ser humano evolui do macaco virou para o ser humano. E do ser humano vai evoluir para o quê? E eu não vejo nesse princípio da teoria da evolução, exemplo, o ser humano está evoluindo. Se for evoluindo, está evoluindo para pior. Porque eu vejo o ser humano, antigamente, um ser humano mais amoroso, mais relacionável, mais cuidador do próprio aspecto da criação. Porque uma das formas pelo qual confirma o criacionismo é de que Adão e Eva receberam responsabilidade de cuidar da criação. A mordomia, ou seja, não é nosso o que a gente tem aqui, mas a gente tem a responsabilidade de cuidar daquilo que nós recebemos, que não é nosso. Os seres humanos hoje têm destruído o planeta. Ele não tem cuidado daquilo que é dele. Veja as fontes de água, veja a questão da fome no mundo, veja como é que está se retirando os próprios minérios da terra para se usar com princípios capitalistas só por causa do ganho do dinheiro. A terra está se destruindo. Tanto é que o ser humano quer responder até aquela pergunta: para onde é que eu vou? Então tem se investido muito em quê? Vamos construir sondas, vamos para Marte, a gente precisa sair do planeta para a gente já deu o que tinha que dar. Ou seja, quer dizer que eu moro aqui, destruo tudo que tem aqui, aí procuro um novo sistema para mim ir morar e fazer a mesma coisa? Quer dizer que a evolução é isso? Não, a Bíblia é contrário. Contrário disso, nós somos mordomos e devemos cuidar daquilo que nós recebemos. Se nós aplicássemos o princípio do criacionismo, da crença de que foi Deus que criou, e Ele nos deu a oportunidade de administrar a criação, que não é nossa, para Ele, nós teríamos tudo hoje em dia como teríamos antes. Inclusive, o fato de não obedecer à lei. A lei é importante. E na própria criação, Ele mostra a função da lei, porque ela tem que existir. Imagine se a lei da gravidade fosse alterada. Imagine se tirasse todas as leis existentes aí. Entrava em colapso o universo.
As constantes antrópicas, que é outro nome meio complicado, eu falei antes do ciclo circassetano, mas tem as constantes antrópicas que também revelam de que por trás de tudo isso que existe tem alguém super, hiper, mega organizado e inteligente. Observe-se que o planeta Terra, só um exemplo bem claro, o próprio planeta Terra, ele está numa distância do Sol praticamente perfeita para que haja existência de vida humana. Se ele estiver um pouco mais afastado ou mais próximo, por falta de mais oxigênio ou menos, o planeta poderia entrar em colapso. Entendeu? Então tudo denota de que tem alguém por trás de tudo isso que é criado. Uma prova disso também, tio Ed, da questão do evolucionismo, é que já foram feitos alguns testes que pegam ali bebês e colocam para crescer sozinhos, né? E eles não desenvolvem, né? Sem os pais, não conseguem falar, não andam. E como é que um ser, né, que foi um macaco, aprendeu a fazer essas coisas sozinho, sem ninguém ensinar eles e tal, né? Então isso é uma questão também. Exato. A gente tem uns estudos aí que revelam que se a criança ela não tiver determinado relacionamento com outras pessoas, ou seja, ouvir falando, não tiver contato com a fala, se passar esse período, ela não fala mais. Exatamente. Ela não fala mais. Então, pode falar. Não, pode completar. Depois de falar sobre essa aceitação, né, do evolucionismo ou não, a gente observa que o cristianismo não é adepto, né, ao evolucionismo, e sim ao criacionismo, né? Anteriormente o senhor falou sobre duas instituições, que foi o casamento e o sábado. Eu queria que o senhor destacasse de forma rápida como é que foi esse 7º dia. Eu queria assim tentar me colocar um pouco na mente de Deus, né? Como um verdadeiro artista. Imagine Deus ele pintando o quadro da criação, ele fazendo coisa por coisa de forma organizada e com propósito. E no 6º dia, quando ele termina toda a sua obra, para finalizar a obra que ele fez, ele parar para contemplar o que ele fez, contemplar a sua obra. Aí ele cria um dia de 24 horas para que seja feito. Vou contemplar tudo aquilo que eu fiz, que é muito bom, é muito bom. E como Deus, ele mostra que a característica dele que é um Deus que não é egoísta. A partir do momento que ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança, ele já nos remete ao primeiro relacionamento. Ele criou um dia, não só para que seja uma obra contemplativa, e para que sirva de memorial também de que ele é o Criador. Porque uma das funções de que esse 7º dia existe é para que o ser humano nunca esquecesse de que ele é o Criador. Como ele é um ser onisciente, sabe o antes, o durante e o depois, ele sabia que o efeito do pecado pela desobediência do ser humano, uma das primeiras coisas que afetaria o ser humano é a questão de que esqueceria de onde é que ele veio, quem foi que o criou. Então ele cria esse dia dentro do espaço-tempo, junto com o casamento, né, que é a família. Essas duas importantes instituições, ela passa pelo período de tempo na história com o propósito de não só revelar quem é Deus, mas o propósito que o ser humano deve existir, que é o que? Um relacionamento. E dentro desse 7º dia, assim como Deus contemplou, ele deu a oportunidade para o ser humano também participar disso, uma obra contemplativa. Tanto é que dos 7 dias, o único dia que tem uma bênção é o 7º dia. É o dia que Deus dá o seu selo da sua bênção de fato. É o 7º dia, ele abençoou o 7º dia. Então a gente pode começar a ativar a nossa mente aí. Começa a se imaginar a gente participando desse primeiro 7º dia, junto com Deus, face a face, contemplando a obra junto com Ele. Que sentimento, que prazer, que emoções a gente não teria prazer de estar passando, de estar vivenciando isso com Deus. E com certeza Adão e Eva vivenciaram isso. Só que nos dias de hoje, para aqueles que não só creem que Deus criou todas as coisas, mas observam esse mesmo 7º dia, que durante o espaço-tempo, por isso que não pode ser entendido como um dia não literal, tem que ser entendido como um dia literal, que foi iniciado lá e chega até nós nos dias de hoje. Um ciclo de 7 dias, e que o 7º dia é o dia que Deus deu o selo de que Ele não só está presente,
contemplando toda a sua obra. Ele dá a oportunidade de nós também entrarmos nesse 7º dia e participar com ele. Isso chama-se relacionamento. Quer ver uma coisa? Hoje em dia as pessoas estão sentindo muito falta de se relacionar. Apesar de que a tecnologia avança e aparentemente ela dizer que as pessoas aparentemente longe podem estar próximas, mas as pessoas não se sentem. Se sentem cada vez mais, avançando o tempo, mais isoladas, sentindo mais a necessidade de se relacionar. E o sábado, hoje, ele cumpre esse propósito de fazer com que a gente não só se relacione, mas que a gente se conecte. Se a gente não se conectou durante toda a semana, a gente se contemple e conecte com Deus Criador, o Deus que nos criou e que nos deu essa oportunidade. E também, como é obra contemplativa, Deus nos dá a oportunidade, assim como eu imagino ele contemplando o primeiro dia que ele fez, era bom, o segundo dia, ele fez uma volta no tempo e observou o seu processo perfeito de tudo que ele fez, e ele dá essa oportunidade de a gente fazer nos dias de hoje. Quando chega no 7º dia, no sábado, a gente tem a oportunidade de voltar durante o primeiro dia da semana anterior e passar a semana todinha observando como Deus esteve conosco durante os nossos afazeres, as nossas atividades, como Ele, o Deus Criador e Mantenedor, esteve junto conosco durante todo esse processo. E isso é muito bom, quando você entra num sábado você observa isso. Aí chega-se a frase que ele falou: é muito bom você ter um contato com Deus, o Criador, o Deus Criador de todas as coisas. Tio Ed, a gente já está encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. Né? Deus, quando Ele criou o ser humano, criou a terra e tal, Ele deixou uma árvore, né, na terra, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Ele fez isso? Foi uma espécie de teste para o ser humano, realmente? Como eu falei, acho que no início, uma das características também pelo qual o ser humano foi criado é de que ele foi criado dotado do livre-arbítrio, ou seja, um poder de escolher. Eu acredito que talvez é o maior poder que o ser humano tem, é o poder da escolha, porque nem Deus interfere. Mas como Deus Criador, Ele é um Deus justo, correto e perfeito. É claro que Ele deveria colocar algo para nos mostrar de que as nossas escolhas têm consequências. A consequência de obedecer ao Deus Criador, ao Deus que ama, ao Deus que concede o livre-arbítrio, ele poderia ter criado o ser humano só para obedecer, mas ele não seria um Deus arbitrário. Esse foi o que Satanás lançou lá em cima, de que ele é arbitrário, de que ele comanda. Então o fato do período da história e do tempo que a gente existe é só para comprovar isso. É chamado de um grande conflito. Satanás acusando Deus de que ele não é um Deus justo e amoroso e que dá a oportunidade ao ser humano de seguir a sua vida, já que foi criado, então eu sigo a minha vida do jeito que eu quero. Não. Deus botou aquela árvore lá apenas para demonstrar que as consequências daquilo que nós recebemos na mão, que é o livre-arbítrio, tem consequências. E Adão e Eva, quando pecou e desobedeceu por livre e espontânea vontade, eles desobedeceram porque eles tinham contato com Deus. Eles viam Deus face a face. Deus se apresentava todas as tardes perante ele, conversava com eles, tinha contato. Então não tinha desculpa para ter desobedecido. Foi uma escolha. Só que através dessa escolha de desobedecer, traria consequências não só para o primeiro casal, mas para toda a humanidade e afetaria até o céu. Porque quando fala que Deus criou todas as coisas, a gente se esquece, talvez, de pensar que a maior obra de criação de Deus foi, sabe o quê? Foi ter criado o plano da salvação. Só que o plano da salvação só entraria em ação se o ser humano desobedecesse. Já estava certo, já estava definido que se o ser humano desobedecesse, o próprio Jesus que deu a criação iria corrigir a desobediência do ser humano. E isso ele fez. Quando o Verbo, a ação criadora, se tornou carne e habitou no meio de nós. E veio corrigir o erro que o ser humano cometeu de fazer a escolha errada. Porque o salário do pecado é a morte. Eu fico imaginando Eva, depois de desobedecer, ver a primeira folhinha verde secar e cair no chão. Ver os animais criarem garras e começarem a devorar uns aos outros. Quando ela viu que Caim matou Abel, a sua própria geração, entendeu? A dor do parto.
o trabalho, que era uma coisa satisfatória e digna ao ser humano, boa, passou a ser uma coisa para ter labuta, ter ardor, você tem que ralar para você conseguir. Aí veio o peso da consequência. Então aquela árvore simbolizava o poder das escolhas. O poder do ser humano tem que escolher ter a bênção de Deus e a proteção dele, né, como Deus criador, e ele promete: aqueles que acreditam e que lhe obedecem por livre e espontânea vontade e retribuem o fato de saber que ele é o criador através de gratidão nas suas obras, através da obediência da sua palavra, né, através das leis que ele impôs, vai desfrutar das bênçãos. Mas pelo contrário, se desobedecer, vai colher as consequências. Isso a gente vê. É claro que o fato confortador para a gente que está aqui ou que está em casa ou que vai assistir esse vídeo é saber de que Deus não só nos criou e deixou por acaso aí, como muitos dizem, né? Nós somos seres insignificantes, Deus não está lá, criou, mas não nos deixou de jogar, não. Deus não só atuou lá na criação lá, mas Ele atuou aqui e vai continuar atuando em cima e vai operar a sua palavra criadora em cima de todo aquele que crê. Porque olhem os relatos da Bíblia, todas as pessoas que por meio da fé acreditaram que Deus não só é o Criador, mas é o mantenedor, e deram a oportunidade para que Deus continue a sua obra criadora, porque a pergunta é: a obra de Deus Criador cessou lá no início, através só dos 7 dias? Não. A obra ela continua. Jesus, quando veio à Terra, deixou bem claro de que Ele foi a participação ativa na criação. Como eu falei, Ele curou, Ele restabeleceu a visão, Ele fez o coxo andar através da mesma palavra criadora. Eu quero que você ande, eu quero que você fique curado dessa enfermidade, eu quero que você ressuscite, mas o principal, a maior obra criadora que Cristo veio na Terra e dizer que Ele ainda está fazendo, que Ele continua Ele criando uma nova vida, uma nova perspectiva de futuro, porque Ele subiu aos céus e Ele disse: eu voltarei aqui e eu vou refazer o meu plano, vou dar continuidade ao meu plano original, de que o ser humano ele viva como eu vivo, eternamente. Então ele vai dar a oportunidade novamente ao ser humano adquirir o que ele ofereceu como propósito primário do ser humano no início, que é de que ele tenha vida e vida em abundância. E isso chama-se vida eterna, longe de sofrimento, de dor e de todos os efeitos do pecado que o ser humano cometeu por desobediência. Então a pergunta é viável acreditar na criação? Eu termino dizendo o seguinte: por que eu creio no relato bíblico criacionista? Porque aqui na Terra eu não vi e nem vou ver ninguém que ofereça um plano de vida que responda às minhas 3 perguntas de forma satisfatória, que é: quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, como a Bíblia me oferece, como Deus, o Criador dos céus e da terra, nos oferece. Inclusive, o último chamado que ele faz para a humanidade está em Apocalipse 14, que é o chamado de que reconheça Ele como Criador e o adore, porque foi Ele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Coisa que o pecado já corrompeu tanto o ser humano, já está se tornando um ser humano tão autodestrutivo, de que ele está com dificuldade de se voltar realmente para aquele que criou todas essas coisas. Então, o último chamado, o último convite de amor é que reconheçam e voltem-se para o Deus Criador de todas as coisas, que Ele vai nos fazer uma nova criatura, com uma nova perspectiva e de futuro, que a gente não vai encontrar isso em lugar nenhum. Amém. Amém. Olha, eu ia falar para ele fazer as considerações, mas ele já fez. Já fez. E muito bem. O que eu tenho a dizer é agradecer, né, Tiguinho? Agradecer porque o senhor se dispôs a estar aqui com a gente falando um pouco sobre esse tema tão interessante. Parece ser simples, né, a princípio, mas é um tema amplo que requer não só essa análise que tivemos aqui nesse bate-papo com Ed Carlos e a turma aí que está assistindo pelo canal, mas que requer um estudo longo, né? Sim, mais aprofundado. Que a gente se dedique mais ainda a entender mais sobre o criacionismo, né? Sim. E eu agradeço a sua participação em estar aqui, compartilhando um pouco das suas percepções, conforme a Bíblia e a doutrina bíblica, né? Dessa crença. Eu agradeço ao pessoal de casa por estar aqui
conosco, acompanhando, comentando, curtindo. Diguinho vai falar daqui a pouco. E é isso. Vamos orar? Ora pra gente, Ed? Oremos. Santíssimo, bondoso e eterno Deus, nosso Senhor e Salvador e Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós sabemos que no contexto que nós vivemos nos dias de hoje, Senhor, às vezes a dúvida para na nossa cabeça de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. Mas a partir do momento que por meio da fé nós pegamos a Tua Palavra e através do Teu Santo Espírito nos permitimos de que o Senhor revele a nós que o Senhor realmente é o nosso Criador, nosso mantenedor e o nosso resgatador, todas as coisas começam a fazer sentido. Entendemos o propósito que nós temos na nossa vida e por que nós estamos aqui. E quando nós compreendemos isso, Senhor, gera em nós um sentimento de gratidão ao Senhor. Gratidão por toda a Tua obra criadora, mantenedora e resgatadora. E nos faz ansiar pela Tua volta expandida, onde o Senhor completará ou vai refazer o seu plano original, que é estabelecer um plano para nós aqui na Terra, onde nós não nos preocuparemos mais se ficaremos velhos, se a doença vai nos afligir, se perderemos nossos entes queridos, Senhor, mas apenas nós desfrutaremos plenamente da felicidade que é ter a Tua presença conosco. E isso traz benefícios tremendos, assim como o Senhor fez quando o Senhor criou o sétimo dia, que é uma obra contemplativa e onde há um relacionamento íntimo, criatura com o seu Criador. Por isso, Senhor, te peço que o Senhor possa sondar os corações de todos aqueles que assistiram essa live e vão assistir. Se há algo que talvez criou uma confusão na sua mente ou um mau entendimento, que através do Teu Santo Espírito o Senhor possa esclarecer. E que o resultado seja de pessoas que entenderam o propósito da sua vida. E o propósito da vida é amar ao Senhor e se permitir ser amado por Ti também. Amém. Que esse seja a nossa oração hoje e sempre, ansiando e aguardando para a Tua breve volta, onde serão feitas e restabelecidas todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Ed, mais uma vez a gente agradece. A gente agradece também ao pessoal de casa que esteve conosco até agora. E como o Ângelo falou, né, que vocês possam se inscrever no canal, tem um nomezinho vermelho aí embaixo, você clique nele, né? Dê o joinha, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam entender o porquê nisto cremos. Amém.